Vamos combinar uma coisa? A palavra feedback às vezes dá até um frio na espinha, não é verdade? Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? Como uma das habilidades mais importantes para o nosso crescimento profissional. É isso que a gente vai explorar hoje. Como transformar o feedback numa ferramenta super poderosa. Porque, no fundo, é exatamente isso. Feedback não é para ser crítica. Pensa nele como um instrumento, uma bússola, que ajuda a gente a ajustar a rota e a evoluir, sabe? A ideia aqui é sempre construir, nunca demolir. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. A gente vai passar por 4 estágios que são fundamentais. Primeiro, entender a mentalidade certa. Depois, como montar essa conversa. Em seguida, a gente mergulha na importância de ser específico e, para fechar, como transformar tudo isso num plano de ação de verdade. Então vamos lá, começando pela base de tudo. Porque antes mesmo da gente pensar em falar qualquer coisa, o ambiente precisa estar certo. Uma cultura de crescimento é tipo o solo fértil, sabe? É ali que o feedback vai poder criar raiz e florescer de verdade. E afinal de contas, o que é feedback? Essa definição aqui é a chave. É uma orientação. O foco não é só apontar o que precisa melhorar, mas também o que já está bom, os pontos fortes. E o mais importante, sempre com o objetivo de construir soluções, de preferência em conjunto. Agora, presta atenção nessa citação. Ela muda completamente o jogo, porque ela tira o foco de quem fala e coloca em quem ouve. Não adianta só despejar informação. O sucesso de verdade é quando a mensagem não só é entendida, mas é recebida de um jeito construtivo. A responsabilidade é dos dois lados. Ok, com a mentalidade ajustada, vamos para a parte prática. Como é que se começa essa conversa? As palavras que a gente escolhe têm um poder imenso. Elas podem abrir portas ou levantar muros. E aqui fica uma pergunta para a gente pensar um pouco. No dia a dia, o que é mais comum? Começar com um elogio, aquela famosa técnica do sanduíche, ou já ir direto ao ponto? O jeito que a gente começa pode definir o tom de toda a conversa que vem pela frente. E olha só que dica de ouro. É uma troca de palavra que parece pequena, mas faz uma diferença gigante. Trocar o mais pelo e. O mais é tipo uma borracha. Ele apaga tudo de bom que foi dito antes. A pessoa só vai lembrar do que veio depois dele. Já o e soma, ele conecta as ideias. A mensagem no fundo é a mesma, mas a entrega vira uma colaboração, não uma oposição. Tá, mas por que essa troca funciona tão bem? É simples. Primeiro, a pessoa que está ouvindo fica muito mais receptiva. Isso diminui aquela vontade natural de se defender, sabe? E aí, cria um clima de colaboração. No final das contas, demonstra um cuidado genuíno com o desenvolvimento daquela pessoa. Beleza, a gente já tem a mentalidade certa, já sabe como começar bem a conversa. Mas e o conteúdo? O recheio desse feedback precisa ser útil. E para ser útil de verdade, ele precisa ser uma coisa: específico. E a primeira regra da especificidade é essa aqui. Foque em ações, em comportamentos que podem ser observados. Fuja de rótulos. Rótulos são subjetivos, abrem margem para interpretação e quase sempre geram resistência. Olha esse exemplo. Que claro que fica. Falar "você foi desrespeitoso" é um rótulo, um julgamento. A pessoa pode simplesmente discordar e a conversa morre ali. Agora, dizer "você interrompeu", isso é uma ação. É um fato que aconteceu. É algo que não dá para discutir e que abre espaço para a gente conversar sobre o impacto que isso teve. E para deixar o feedback à prova de balas, o ideal é ancorar essa ação em fatos, em dados concretos. Por exemplo, na reunião de ontem, a interrupção aconteceu 3 vezes. Isso torna o feedback super claro, fácil de entender e, mais importante, fácil de trabalhar em cima dele. Então, para facilitar a vida, dá para usar essa formulinha aqui. É uma estrutura de causa e efeito que conecta uma ação com seu impacto. Quando a ação X acontece, o resultado é Y. É direto ao ponto e focado na consequência, não na pessoa. Olha só um exemplo prático. Quando alguém chega com atraso, nós atrasamos o início da reunião. Simples, direto e factual. Mostra o impacto do comportamento no grupo todo, sem nenhum tipo de julgamento pessoal. É sobre o fato e a consequência dele. Bom, chegamos na última etapa, e talvez a mais crucial de todas. O feedback foi dado de forma construtiva, específica. E aí? Acabou? De jeito nenhum. Agora é que o trabalho começa de verdade. Ele precisa virar um plano de crescimento. E é aqui que o famoso PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, entra em campo. Ele é a ponte que liga a conversa de feedback com o desenvolvimento real, na prática.
É o documento que vai organizar as ideias e transformar a intenção em ação. E para fazer um PDI que funciona, não tem mistério. São basicamente 3 passos. Primeiro, definir uma prioridade. Não dá para querer mudar tudo de uma vez. Foco é a palavra-chave. Segundo, estabelecer metas e ações que sejam claras, que dê para medir e que tenham um prazo. E terceiro, que é importantíssimo, acompanhar e revisar. O PDI é um documento vivo, ele precisa ser monitorado e ajustado no caminho. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a gente encara o feedback como um presente, como uma oportunidade de ouro para crescer, a grande pergunta é: como isso vai ser usado para construir não só profissionais melhores, mas equipes mais fortes, mais unidas e colaborativas? A resposta está na forma como a gente aplica esses princípios todos os dias.